Olá, pessoal do canal Literal Web, prazer tê-los aqui novamente. Hoje vamos para mais um episódio, né, dos 30 primeiros episódios de entrevistas individuais que o Literal Web Entrevista vai se propor a fazer, né? Hoje é o episódio número 21, a entrevista com a multiartista, né? Vocês vão ver que é multiartista mesmo, tá? Dominique Franco. Dominique, obrigado aí por ter aceito, né, Eu que agradeço a pelo convite. entrevista. E vamos começar o nosso bate-papo, né? Dominique, né, antes da gente gravar essa entrevista, né, eu pedi a você que me mandasse, né, um release do seu trabalho e tal. E aí você me mandou, eu vi assim, várias coisas, vamos dizer assim, curiosas devido a áreas, né, a área é diferente. Né? Então, Sim. antes de eu fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou pedir a você, e aí eu vou jogar a tela para você, né? Vai ficar só você na tela agora. Eu vou pedir a você que você se apresente. Mas assim, não entra muito em detalhes não, que eu vou fazer perguntas. Mas que Tá. você se apresente. Aí a partir daí a gente começa a conversa. Vamos lá. Dominique, fala para o pessoal quem é Dominique Franco. Sou Dominique Franco, tenho 29 anos, sou contadora, pós-graduada, atuante, mas nos tempos livres, nos outros momentos, eu escrevo poesias, gosto de pesquisar sobre São Gonçalo, gosto de fazer mapas e unindo essas duas coisas, eu resolvi fazer um mapa sobre os pontos de interesse turístico em São Gonçalo, pontos históricos. Pinto alguns quadros, mas tudo de maneira amadora. Então é isso. Minha vida é essa vida dupla aí entre a contabilidade, calcular atributos e me entregar arte. Aí eu vi, né, você botou lá contadora, e logo em seguida eu vi uma gama de coisas que você faz ligada à arte, e me chamou a atenção. Falei, nossa, é difícil a gente encontrar alguém que trabalha nas linguagens e trabalha nas exatas ao mesmo tempo, né? Até porque, Rapaz, assim, desculpa até interromper, a contabilidade, apesar dessa estampa de números, de contas e tal, nem exatas, assim, até porque se fosse eu estaria perdida. Sociais, ciências sociais, porque assim, é mais próximo de leis, é mais próximo do direito isso. do que propriamente o cálculo. Graças a Deus é o Excel que faz as contas para mim. Mas assim, o que nasceu primeiro aí? Né? Foi a Dominique que logo de cara despertou interesse né, por se tornar uma contadora, por administrar, vamos dizer assim, né, administrar diversas coisas, né, pessoas, negócios e tudo mais, ou a Dominique artista, Dominique poeta, aquela pessoa encantada pelas letras? Não, com certeza a Dominique é artista, né? Meu primeiro contato com a arte foi. Eu estudei no Hernani Faria, ali em Neves, e eu tive meu primeiro contato lá Uhum. desenhando. Era uma escola que fomentava bastante assim, a paixão pelo município, e aí eles levaram queriam algumas pessoas que se propusessem a desenhar a Igreja Matriz de São Gonçalo. E aí eu fui a única criança que quis ir. Aí eu fui lá. Nossa, eu gostei tanto de fazer isso. E depois eu entrei na banda do colégio, do maestro Stefano. Nossa, tudo relativo à arte encaixa muito bem comigo. Eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa. Então, com certeza, foi arte, né? Quem que vai se interessar por imposto tão jovem assim? Logo de cara, né? Tão jovem, Uhum. né? Você na sua descrição, além da poesia, né, você descreve outros talentos, né, que têm um certo ponto a ver, né, com um poema, com a poesia. Por exemplo, você cita que você, né, fez parte de uma banda e que você é letrista, né?
como que você vê, como que esse multitalento, né, uma arte influencia na outra? Por exemplo, você mesma falou na sua apresentação que você gosta de pintar, você pinta quadros. Uhum. A visão da Dominique poeta influencia na visão da Dominique compositora, da Dominique artista plástico? Tudo isso está relacionado com uma necessidade de transbordar, sabe? É meio que terapia, é meio que eu querer conversar com o mundo. Eu sou uma pessoa, eu não sou tímida, mas eu sou introvertida, eu sou reclusa, eu sou uma pessoa caseira e tal. E eu acho que para lidar com isso, de ser uma pessoa introvertida, eu preciso botar minha voz no mundo de alguma forma. Às vezes, ou as minhas raivas, ou as minhas paixões, geralmente são emoções mais intensas, né, que vão para o papel ou para a tela. Eu acho que é uma forma de... tudo tem a ver com transbordamento. Geralmente, as épocas de produção de mais quadros são as épocas de produção de mais poemas, então tem tudo a ver, tudo a ver. No caso, você acompanha, né? Deu para perceber através de uma reportagem que eu vi sua, né, no Jornal daqui, né? Deu para perceber que você acompanha a vida cultural no município, né? E Sim. você mesma citou, né, a questão da participação sua em eventos culturais do município, né? Uma Noite na Taverna, entre outros. Sim. Como que você vê a vida cultural na cidade no passado, né? Aí você vai buscar na época que você participava, e como que você vê hoje? Bem, eu acho que eu tenho essa impressão de que tá tendo um despertar. Não começou com o meu mapa esse interesse pela cultura. Eu tô vendo vários perfis voltados para o turismo em São Gonçalo, como Porto São Gonçalo Gran, e o próprio movimento também, que há pouco tempo atrás a gente começou a ter a Flisbo, né? A gente já vai para o terceiro ano de Flisbo, se não me engano. E também a gente tem o Cine Tamoio. E então eu estou vendo um grande crescimento assim, de interesse de divulgação. Finalmente, eu acho que as pessoas estão percebendo que São Gonçalo não é só para dormir, não é só para voltar, pegar a ponte e voltar para dormir. Tem muita coisa, tem muita coisa. A gente tem a Batalha do Tanque, que começou já um pouquinho mais atrás, mas é um despertar. Eu não sei se é a juventude que está trazendo isso, se é os mais velhos que estão querendo que os mais jovens fiquem no município. Eu infelizmente, eu não moro em São Gonçalo mais, até pela proximidade do meu trabalho, né? A contabilidade acontece mais no Rio de Janeiro, mas eu acho que é um mix de tudo isso. Eu acho que agora com a Flisbo, com o Cine Tamoio, ficou muito mais claro, a gente viu o potencial cultural que tem. Agora a gente tem até a prefeitura acordou para fazer um teatro municipal, né? Uma cidade tão grande, a segunda maior cidade em população no estado do Rio. Finalmente a gente tem um teatro municipal. E ainda não foi inaugurado, né? Que ainda é Sim, sim. É a terceira inauguração já. e ainda é mais uma obra por enquanto, de fachada, né? Vamos ver mais à frente no futuro como que as coisas vão transcorrer, se tem realmente alguma coisa lá dentro, né? A gente torce que tenha algo lá dentro e que fique em prática. E, e aí, assim, a minha percepção com relação a isso, eu vejo que são os próprios ativistas que se divulgam. Eu não vejo em São Gonçalo algo organizado, como de repente Niterói tem, né, o caderno de cultura que a própria prefeitura faz e divulga, né, com todos os eventos culturais da cidade. São Gonçalo, eu vejo que são os próprios ativistas que se divulgam, se autodivulgam, né, ao ponto de mostrar, estou aqui, meu trabalho está sendo feito, vem participar disso aqui também.
Como que sim. você, o que você vê, de repente, que falta dentro desse âmbito cultural de São Gonçalo para que todos esses ativistas culturais possam ter voz e espaço? Eu acho que a gente ainda está preso muito em bolha. Assim, eu fui conhecer porque assim, eu fui num sarau e aí o pessoal daquele sarau se comunica bastante, aí depois um outro grupo é ligado, mas eu não sei como é que faz para que essas informações saiam dessas bolhas do sarau, da Flisbo e atinja a população. Eu não consigo imaginar, mas talvez a união de todos, por exemplo, eu dei uma volta, por exemplo, eu conhecia o Narducci, o Rodrigo Santos da Taverna, que conhecia o Zé Salvador, e aí quando eu fui conhecer o Eric Bernardes, o Eric Bernardes e o Zé Salvador são melhores amigos. E Então, talvez se a gente se unisse de alguma forma e saísse, assim, fosse para além do sarau, dos espaços, a gente divulgasse de alguma forma, participasse, ia atingir mais gente. Eu acho que talvez, sei lá, fosse para os colégios, não sei. uma saída, né? Uma É, saída. Você se interessou pelos pontos culturais? Em qual momento você se interessou pelos pontos culturais de São Gonçalo? eu estava na primeira Flisgo, e aí a gente estava olhando as bancas e tal, e aí eu olhei Contos de São Gonçalo. Eu já tinha interesse em saber do que se tratava, a história dos nomes dos bairros. Eu achava, inclusive, que o livro era sobre isso. Quando eu vi contos que, assim, eu fui criada ouvindo, tipo a Ponte Rio-Niterói, a história do Luiz Caçador, que é, né, um grande bruxo que morava lá e caçava jacaré. E eu vi a história da Luz del Fuego, que foi uma coisa assim que eu descobri há uns 5 anos atrás, mas eu apaixonei à primeira vista na história dela. Aí eu quis muito comprar o livro. Ainda vinha com um imã de caranguejo. Achei aquilo muito simbólico, assim, porque São Gonçalo tem um grande manguezal, uma grande área de mangue, e a gente nem se identifica, nem isso a gente se identifica muito, né? Nossa, eu apaixonei à primeira vista o livro. E assim eu comecei a procurar sobre os contos de São Gonçalo. Tem um site também, Sim São Gonçalo, que também dá bastante informação sobre a história dos bikes e tal, o que aconteceu. Então, pronto. Descobri o Eric e o Matheus Graciano, foi um caminho sem volta. Qual foi assim de repente, o ponto mais difícil, né, que você teve para firmar no mapa? Qual foi o ponto turístico mais complicado de firmar e localização ali? Olha, eu tenho muito interesse nas ruínas da antiga ferrovia. E é muito impreciso. Tem até um site, tem Ferrovia Fluminense, eu acho. Que tem as fotos antigas, mostra mais ou menos, mas que difícil caçar isso no mapa. Eu conversei com o responsável pelas fotos. Eu encontrei ele no Facebook, comecei a puxar assunto loucamente, mas eu fui seguindo pela antiga ferrovia, porque o espaço destinado à ferrovia continua intacto em São Gonçalo, então dá para seguir mais ou menos. Mas com certeza foi o mais difícil. Eu tive que ir para fórum de antigos ferroviários para caçar mais ou menos. Lembrei de algumas estações que eu não lembrava, tipo Estrela do Norte, eu não lembrava que tinha aquela estação. É uma paradinha só, né? Mas eu Sim, sim. tô fazendo questão de marcar, porque que faz parte, né? Eu cresci vendo aquele trem perambulando sem ninguém, só andando, assim. E eu acho que hoje em dia a gente está querendo a linha 3, a linha 3 já existe, é muito louco imaginar isso. Mas com certeza tem uns lugares de estação que estão ao lado da 106, e assim, você olha e não vê a estação lá, mas aquilo ali foi uma estação. Aí encontrar esses pontos.
Foi bem difícil, mas foi bem recompensador eu refazer todo o caminho do trem. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o que é, para a galera que está assistindo possa ver, né? Vou botar aqui na tela. Aí, Dominique, a gente vai sumir, vai ficar só a nossa voz para a galera poder ver em tela cheia. Tá? No caso, Dominique, explica para o pessoal o que é o site, né? O site vai aparecer na tela aí agora, né? O endereço do site para você visitar está aparecendo na tela aí. Explica para eles esse trabalho que você fez. Que pontos são esses, né? O acessar a pessoa já tem. Conta para eles um pouquinho. Bem, esse site, ele tem, a priori, antes de tudo, nasceu esse mapa. Esse mapa é onde eu posso marcar os pontos turísticos exatos, os pontos históricos de São Gonçalo. Aí eu identifico até pelos ícones, né, do que se trata, a vaquinha é as fazendas, o trenzinho é as ferrovias. Bem, aí nesse mapa você consegue filtrar, inclusive, pelo assunto que você quer procurar. E com esse site, eu estou complementando a ideia do mapa para dar mais informação, contar a história do que se trata, como chegar lá, comunicação com a administração, se for aplicável. Então, o link das publicações está tanto abaixo, assim, se você rolar mais para cima, você consegue ver algumas publicações, tanto quanto nos próprios ícones. Eu já falei do vulcão de São Gonçalo, da Ilha do Sol, Praia das Pedrinhas, tem já 8 publicações. E eu estou abastecendo com essas informações. Pode subir para cima, isso, para o mapa de novo, que aí você pode ou clicar no próprio mapa e acessar o mapa por aí, ou você, por exemplo, clica no maciço de Itaúna, que é esse grandão aí que tá sozinho. Não, pode, no mapa mesmo, isso. Clica aí, pode clicar. Você vê que tá tanto na descrição o link para a publicação que eu fiz, e tem as imagens. Aí, se você clicar no link, aí na descrição, aí você já direciona para a própria publicação que eu faço, descrições. Isso. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela a outra imagem. A gente volta aqui. Beleza. Enquanto eu jogo na tela aqui a outra imagem para o pessoal ver a questão da descrição, vou te fazer uma pergunta. De todos esses pontos que você colocou, fala para mim 3 pontos. Eu sei que de repente pode ser difícil, né? Mas 3 pontos que, na sua opinião, o pessoal de São Gonçalo e de fora de São Gonçalo não podia deixar de visitar. Olha, eu acho que ultimamente o mais completo, eu acho que é a Feira de Tradições Nordestinas, porque lá dentro tem a Sala Verde, é um museu, tem a própria feira, é um polo gastronômico, tem espaço para praticar esporte, tem um mirante para a Baía de Guanabara, e assim, é muito novo, é muito recente, ele acho que surgiu em 2019, um pouquinho antes da pandemia, então eu acho que é um ponto muito completo, é seguro, é controlado, eu acho o que é um bom ponto. São 3, né? Isso. Ilha das Flores, lá tem museu, tem espaço, é bonito, tem a história não só de São Gonçalo, mas como São Gonçalo participou da história do Brasil. E eu não sei como é que está a visitação na fazenda do Colubandê, mas eu acho que ali é um marco, né, de como que São Gonçalo embrionou como cidade. Foi ali a primeira fazenda do Brasil, a capela é bem antiga que tem lá, tem uma área de natureza muito bonita ali para os fundos da fazenda, então eu acho que esses 3 pontos são bastante icônicos. São completos, tem mais coisas para fazer. Agora, aquele ponto que você colocou no mapa, que até você se surpreendeu com a história,
que de repente você não conhecia, passou a conhecer e você falou assim, nossa, que legal, que bacana. Bem, eu acho que foi uma surpresa para muita gente, e eu conheci a partir do conto do Eric Bernard, que é o índio do Arsenal. Algumas pessoas achavam que era só um índio, outras pessoas acharam que era o Araribóia, uma cópia gonçalense do Araribóia niteroense, e no final é o Chaucer. E E eu aí, acho. ele comentou comigo a respeito disso aí que você está falando. E aí ele Uhum. falou até com relação à questão da localização, né, no mapa. Ele falou assim, nossa, a Dominique conseguiu localizar no mapa certinho, né? Uhum. Existe uma dificuldade logística, no caso, para essas localizações certinhas no mapa? Ou essa é a parte mais tranquila, mais fácil de fazer? Não, depende. Por exemplo, esse daí eu tive que consultar, porque eu sabia que era no Arsenal. Aí eu sabia que era perto do laboratório lá, mas eu não sabia, porque as ruas se abrem para muitas outras ruas, né? Aí eu tive que consultar o fotógrafo, a pessoa que tirou a foto lá pro Eric, e aí ele foi muito solícito, e aí me deu parte do caminho. Ah, eu peguei no posto ali, peguei um mototáxi, ele me levou, subir nessa rua aí. Aí eu fui, final de cada rua, fui procurando até que eu encontrei. Assim, logístico, eu faço tudo pelo Google Maps. O Google Maps, ele não cobre toda a área, assim, não são todas as ruas que são cobertas, então às vezes eu não consigo encontrar. Tem pontos que eu ainda não encontrei. Fazenda Quintanilha, eu não sei. Eu sei que é ali nas margens do Rio Guaxindiba, no bairro Palmeiras. Já dá mais ou menos uma indicação, mas o Google Maps não chega lá. E eu também não tenho como saber, eu não sei o endereço. Essa dificuldade logística para eu saber depende do Google Maps. Aí eu não sei como é que é para as pessoas visitarem. Eu estava até com essa dificuldade de saber, até de medo de indicar um lugar que nem esteja tão assim, disponível para visitação, ou porque é uma propriedade privada, ou porque a violência pode impedir de alguma forma. E eu estou preocupada de apontar, eu quero apontar e mostrar os números, mas eu não sei até que ponto as pessoas podem visitar. E aí, essa é a função do blog, de talvez coletar esse tipo de informação, ou o grande objetivo mesmo é fazer a prefeitura saber desses pontos e facilitar a viabilização assim, das pessoas visitarem. Voltando aqui, Dominique, voltando aqui para Uhum, o site, eu cliquei no link, aí uhum. conta o pessoal, quando clica no link, aparece o quê? Aí aparece a descrição, principalmente a parte histórica, por exemplo, o maciço, fora, né, ele tem um turismo natural, né, de trilha, de vista, a vista bonita que tem por lá, mas também é um turismo científico, por causa das rochas, da composição das rochas, que evidenciam um passado, muito passado mesmo, vulcânico, de atividade vulcânica, e também de esporte radical, né, de parapente, mas, sim, a gente olhando é só uma montanha, né? Um maciço, mas tem várias coisas para fazer lá. E eu dou essas informações. Eu só não sei, assim, eu queria depois encontrar contato de alguém que faça essas trilhas, seja responsável por esses parapentes, esses voos, assim, porque aí já dá mais opção para a pessoa que quiser conhecer e ir lá e se informar. No caso, você mais ou menos já deu a pista, mas me cabe perguntar isso. Você faz um trabalho, né, de divulgação do município, acima de tudo é um trabalho de divulgação do município, né, uma vez que você tem pontos turísticos e através dessa divulgação que você faz, você pode atrair pessoas, né, para cá, para visitar esses locais. Você tem algum tipo de apoio, algum tipo de parceria? Não. Algumas pessoas entraram em contato comigo, e assim,
Eu estou fazendo sem fins lucrativos, é só uma paixão mesmo, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, e assim, quanto mais gente eu divulgar que faz trabalho naquele ponto, em outro ponto, eu vou, assim, até dar mais segurança para as pessoas que quiserem visitar, ter um norte, né, de alguém que realmente conhece a região. Então, assim, vai ser um prazer divulgar. Quanto mais gente fazendo trabalho turístico na região, melhor. Aí eu divulgo mais, não tem problema nenhum. A Secretaria Municipal até entrou em contato comigo, eles queriam, de turismo, fazer uma reunião, mas eu estou me preservando aqui na minha casa na pandemia, e assim, eu ainda não recebi a resposta. Eu falei que eu queria fazer realmente a reunião, mas online, né? E por enquanto mais Sim. nada. O que você planeja, né? O que você planeja para o futuro com relação a esse site e o que você precisa, né? Porque assim, estamos falando de internet, estamos falando de, né, de informação, então a gente precisa, né, ampliar o negócio. O que você precisa, né, dentro de apoio e o que você imagina para o futuro? Assim, eu preciso de apoio. Tem alguns pontos que eu não consigo localizar, como a Fazenda Cantanilha, como a Praia de São Gabriel, também não faço ideia de onde seja. Eu preciso ter certeza que as pessoas vão estar seguras visitando ou que não vão invadir uma propriedade privada. E aí, isso daí é com a prefeitura. Eu acho que a prefeitura, mais do que ninguém, pode me dar essa segurança, dar a todo gonçalense, né, essa segurança a partir do meu mapa. E assim, meu futuro, o futuro com o mapa é fazer uma grande divulgação de tudo, assim, tanto dos prestadores de serviços de turismo, como de cultura. Por exemplo, se com esse site eu conseguir fazer mais pessoas assistirem e participarem do Cine Tamoio, por exemplo, já vai ser muito bom. É meu objetivo desde Uhum. o começo, fazer as pessoas frequentarem mais os eventos, a Guerra do Tanque, a Batalha do Tanque, né? O sarau do Corujão, que sempre acontece, vai ser já uma vitória. O objetivo do site é assim, ficar aberto, sendo alimentado constantemente, com as novas coisas que vão sendo criadas no município, mas que fique um grande banco de dados mesmo da cidade. E qual a importância desses escritores, né? Você citou aí Zé Salvador, você citou Eric Bernardes, tem o Rui Aniceto, o professor Rui Aniceto também escreve sobre a história de São Gonçalo, né? Entre outros que já escreveram, né? Mas hoje, no cenário atual, né, quem se destaca é o Eric. O Eric é o grande destaque das histórias locais. Como que, qual a importância desses escritores para o município? Mais do que divulgar São Gonçalo para fora, fazer o gonçalense descobrir São Gonçalo, redescobrir São Gonçalo. Eu acho que com certeza. Assim como bateu para mim essa impressão, né, de reacender a paixão por São Gonçalo, ver todo o potencial que São Gonçalo tem, os segredos da nossa cultura. É isso. Fazer o próprio gonçalense, o pessoal da região, descobrir São Gonçalo, repensar São Gonçalo. Ter orgulho da cidade? Sim, ter orgulho, se sentir participante. A gente, eu acho que não tem nem identidade de grupo, e aí você chamar o gonçalense de cambada acaba unindo, assim, né? Eu pertenço a esse lugar, eu sou um gonçalense, tá? Qual é o meio de fazer o gonçalense despertar esse gosto? Aonde essas histórias deveriam estar que não estão? Não sei. Tem os livros, tem o YouTube, que é você, o Matheus, o próprio Eric. O Instagram já está lá, né? Curto São Gonçalo, São Gonçalo Gran. Eu não sei, eu acho que é nas próprias escolas. Minha paixão por São Gonçalo e minha percepção por São Gonçalo
veio através das escolas. No dia que o pessoal do Hernani Faria juntou a gente, botou no ônibus, levou a gente lá para a Praia da Luz, para o Lixão, eu fui entender o que é São Gonçalo, porque por enquanto São Gonçalo para mim era, sei lá, Alcântara, o Rodo, e São Gonçalo é muito mais que isso, muito mais. Né? A gente tem a zona rural, a gente tem o mangue, a gente tem tanta coisa, tanta história. Eu nem sabia naquela época, eu deveria ter uns 7 anos, eu nem sabia que São Gonçalo tinha praia, porque assim, praia a gente ia buscar em outro lugar. A gente tem praia, tem gastronomia, tem. Tem uma orla com alguns nomes interessantes, né? Que as pessoas conhecem Praia da Luz e Praia das Pedrinhas, ponto. Uhum. Né? São os nomes conhecidos e as pessoas chamam a orla ali da Luz. Só que não é tudo Praia da Luz, né? Você tem a Praia da Beira, você tem a Praia de São João, você tem a Praia do Focinho de Porco, ou Caieiras, né? Né, que poucos conhecem, quando você chama por Focinho de Porco, poucos conhecem. E é uma orla, né? Era uma orla que dava muita gente aos finais de semana. Eu posso falar, né? Porque eu frequentei muito tempo devido a... Eu tinha um avô que tinha uma daquelas barracas de à beira-mar ali de peixe, né? Na Praia de São João era do meu avô. Uhum. Então, assim, eu frequentava aquilo ali aos finais de semana. Então a gente via, né? Aquilo lá tudo cheio, tudo lotado, além de pescar nessa orla. Né? Então, assim, as pessoas não conhecem essas histórias, as pessoas não conhecem esses nomes. As pessoas que conhecem são as pessoas que vivem nesses locais. Né? Aquele negócio, bateu no centro do Alcântara para cima, ninguém conhece o para cima do centro do Alcântara. E chega no Zé Garoto, para lá até Neves, ninguém conhece direito o que está entre Neves e Zé Garoto. Assim como não conhece o que está entre Alcântara e Monjolos, vamos botar aí. Né? Então, assim, tem essa falta, né? Como você falou, acaba ficando restrito ao que se chama centro da cidade, né? Entre o Rodo, entre o Zé Garoto e Alcântara, onde o ônibus faz o famoso circular, né? Onde o ônibus fica circulando ali. Né? E você pensa, né? Você já citou 2 vezes essa questão das escolas. Né? Já tem todo o movimento, né, da galera indo às escolas. O Eric é com o Zé Salvador, que vai para as escolas, né, para fazer todo esse trabalho. Você pensa em uma pós-pandemia, né, as escolas voltando ao eixo normal, vamos dizer, né, você pensa em disponibilizar algum tipo de trabalho, mesmo que não dê para você ir presencialmente, mas você pensa em disponibilizar algum tipo de trabalho para essas escolas que queiram trabalhar o que você está fazendo? Eu não sei como chegar nas escolas, eu não sei, eu não faço ideia, mas assim, se eu conseguir fazer que as crianças sintam o que eu senti lá com a Hernani Faria, ou o que eu senti também no Nilo Peçanha, também teve alguma participação do Nilo Peçanha, eu vou ficar muito feliz. Que as crianças percebam, conheçam a história, leve as crianças para conhecer as áreas de proteção ambiental. Tem muita coisa para ser passada para as crianças, muito amor ao município, muito amor à natureza, no caso das áreas de proteção ambiental. Então, assim, eu acho que a história fica muito mais divertida se você conseguir visualizar, você está presente no local histórico. Então, nossa, se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Existe uma literatura muito ampla de pesquisa a respeito da história do município? E se tem, aonde essas pessoas podem buscar? Bem, assim, eu me abasteço bastante do Eric, dos textos do Eric. Tem no Sim São Gonçalo, né, do Matheus Graciano. Tem Sociedade Literária, eu acho.
é Sal, o nome do site, falando sobre São Gonçalo. É ali que eu descobri que sobre a Fazenda Quintanilha. A possível primeira capela que a gente teve em São Gonçalo foi ali entre a Fazenda da Luz, não é a Capela da Luz, possivelmente. Então, eu me abasteço desses lugares. Mas eu não sei onde, assim, de livro, não sei onde me abastecer disso. Mas a gente tem a biblioteca municipal, ela fica em Alcântara, se não me engano, tem no site também, tem no mapa. Eu acho que é o principal ponto, o ponto de partida, se você quiser, livros sobre a história de São Gonçalo. Ok, então vamos voltar agora um pouquinho para Dominique, né? Depois a gente volta a falar do trabalho do mapa novamente. Agora vamos falar um pouquinho da Dominique. Poeta ou poetisa, Dominique? Eu sempre pergunto às mulheres que eu converso, porque tem mulher que tem poeta que gosta de chamar de poeta, tem poetisa, não, poetisa. Aí eu fico na dúvida, eu sempre pergunto antes para poder falar. Eu brinco que nem poeta nem poetisa, sou poesia. Mas para mim tanto faz. Eu acho assim, por enquanto a língua portuguesa aponta o correto como poetisa. Eu prefiro poetisa, mas se falar poeta tá tudo bem também. Ou poesia, fica à vontade. Então tá bom. Mas... Dominique, que linha dentro da poesia que você gosta? Quais são os formatos dos seus textos? Bem, assim, eu não quanto a formato, eu não tenho muito padrão. Eu gosto muito de, pelo menos eu tendo a me aproximar ao realismo, a uma coisa mais brutal, ou de mostrar podres da sociedade, ou os meus próprios podres, de não ver tudo de uma maneira romântica ou bonita. Eu prefiro uma coisa mais cruel. Mas sobre formato, eu não tenho muito critério, não. Vou escrevendo e vai encaixando, e aí quando eu vi já tá pronto o texto. Geralmente é um negócio muito rápido. E suas influências? Quem são suas influências? Bem, o Rômulo Narducci, com certeza é uma influência. Gosto muito dos textos dele, tem essa brutalidade que eu gosto. A Suzane Silveira. Nesse mesmo dia que eu comprei o livro do Eric Bernardes, eu comprei o Performances Poéticas dela, e eu gosto muito dos textos dela. Ela está, inclusive, dando uma oficina de poesia, e tem me ajudado muito, né? Me ensinado muita coisa. Eu acho que esses dois são os principais. Eu queria ter o talento do Zé Salvador para cordel, para fazer aquela coisa mais musicada, aquela cadência bonita. Ele tem uma escrita muito boa, ele é muito culto. Eu falei para o Eric Bernardes que eu li o livro do Zé Salvador, marcando as palavras que eu não conhecia, para depois buscar no dicionário. Aí eu terminei de ler o livro, tá tudo marcado, assim. Ele é muito culto. Mas de textos, assim, eu gosto dessa crueldade do Rômulo, gosto da Rupi Kaur, que é um tipo acho que é Rupi Kaur a pronúncia, que é um texto mais moderno, mais curto, mais livre de formas, não muito ligado a rimas. Eu gosto disso. A Clarice Lispector. Tá ok. Já tem algum livro publicado? Pensa em breve? Então, eu espero que em breve, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho um livro, a ideia até assim, eu já juntei. Meu livro, que eu queria publicar, ele vai ser... A ideia é fazer tipo um baralho, até pensei no nome Carta na Manga, porque cada naipe é uma temática diferente, e juntando eles dá o livro. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, se eu vou
fazer em 4 livretos, cada livreto um naipe diferente, aí a pessoa pode comprar só do tema que quer ou juntar os 4. Eu estava pensando em algo assim, mas tenho esses poemas já juntados, mais ou menos, já na posição que vai ficar. Como que você vê hoje, né, que com a democratização que a internet acabou trazendo, né, e trouxe uma democratização muito bacana, como que você vê essa questão desse diálogo entre os poetas, e às vezes não só entre os poetas locais, mas entre os poetas de diferentes cantos? Como que você vê essa democratização toda? É bom que a gente vai se alimentando, né, a gente vai vendo que não está sozinho. Eu encontro o sarau como se fosse uma sociedade secreta, que a gente percebe que não está sozinho, e acho incrível, assim, só o fato de você poder divulgar a sua arte ali, de graça, tem um microfone aberto ali para você. No começo é apavorante, que você fica, sei lá, tímido, meu Deus, o que vão pensar, mas quando você vê que é tanta liberdade ali, ninguém julga ninguém, a pessoa pode ler, sei lá, um haikai e sair, e tá tudo bem, e todo mundo aplaude. Eu acho que essa união vai fazendo a força, assim, de um sarau de pessoas que nem pensavam que poderiam escrever poesia, sai dali um poeta, sai dali um livro, sai dali uma antologia. Agora, com a pandemia, que a gente não tem podido se encontrar em espaços físicos, eu acho que está fazendo a gente conhecer mais saraus, porque está tendo encontros, né, por lives e tal, e a gente vai conhecendo mais gente. É realmente um refúgio, e eu acho que um poeta acaba levantando o outro, e até assim, uma mera contadora que nem sabia que podia escrever, tinha seus escritos, tinha a sua banda, mas não sabia que podia fazer a poesia propriamente dita. Já estou aqui sonhando comigo. No caso, como que você enxerga, né, o futuro do sarau, né, com relação aos jovens? O que precisa, de repente, refazer, remodular, para que aquele garoto, aquela menina de 14, 15 anos, possa se sentir atraído e falar assim, cara, eu quero dar prosseguimento. Não só formar novos poetas, mas formar também novos produtores, pessoas que vão alimentar, né? Porque todos os ativistas um dia vão ficar velhos, vão parar de fazer o que estão fazendo, porque chega uma hora que a idade não deixa mais. Então, precisam ter pessoas novas que vão fazer esse trabalho. Como que você vê, né? Como que alimentar na cabeça do jovem essa ideia não só de que ele pode ser um poeta, uma poetisa, mas que, opa, peraí, você também pode produzir, você pode também juntar uma galerinha e dar um corpo àquilo ali. Bem, assim, a primeira coisa é o acesso ao próprio, a ideia do sarau, às atividades culturais, incluir isso na educação básica, né, nas escolas. A gente volta às escolas, sempre é a base de tudo. Sim. E, sim, os jovens não tão jovens quanto esses jovenzinhos, e incentivando e fazendo as pessoas participar, não como uma forma passiva, como ativamente do sarau, dos movimentos. Assim, o diferencial do sarau é que normalmente as pessoas acabam indo lá no microfone, participando ativamente, e quando vê já faz parte de tudo aquilo. Então, já tem esse benefício, mas o negócio é trazer os jovens para o sarau, e eu acho que, novamente, a escola é o melhor caminho. E você citou, né, a questão da pandemia, dos eventos virtuais, né, que estão acontecendo. Né? A gente não sabe ainda quando que
que será possível, né? Ou as pessoas, de repente, até que momento as pessoas ficarão com medo, né, de sair de casa, mesmo depois de vacinadas e tudo mais. Você acha que a partir de agora vai haver um crescimento desses eventos virtuais e a diminuição, né, dos presenciais, ou vai haver um equilíbrio? Um não vai deixar de existir para que o outro exista? Não, eu acho que vai haver um equilíbrio, assim, a gente agora já está ciente que dá para fazer isso de maneira virtual. É claro, eu acho melhor em presencial, né, que a gente tem a reação do povo instantaneamente, a comunicação visual é melhor, mas as pessoas conseguiram perceber que é possível fazer por live, online, né? Mas eu acho que não vai ter a substituição por eventos online, porque, primeiro, que as pessoas já devem estar cansadas de ficar em casa. Eu estou morrendo de saudade de participar de um sarau e ir para o museu. E, e outra coisa, porque parece que funciona melhor ao vivo. Eu acho que não tem como substituir. Mas os eventos online eu acho que vão continuar até para possibilitar a interação entre poetas, artistas, né, frequentadores de lugares diferentes. Então, esse intercurso vai continuar acontecendo. Agora vamos falar um pouquinho da Dominique, artista plástica. Dominique que pega uma tela e pinta uma tela. Qual o processo? Qual o processo quando você fala assim, hoje eu quero fazer uma pintura? E quando você se dedica a fazer essa pintura, qual é o seu processo de criação? Bem, geralmente eu preciso de uma. Geralmente o que ocasiona a ideia é uma emoção. Aí, ou é uma indignação com alguma coisa, ou é uma paixão por alguma coisa. Por exemplo, eu pintei uma tela sobre a Luz del Fuego. E aí estava envolvendo uma paixão, né, uma admiração. A partir daí eu pego uma tela ou uma tampa de papelão, qualquer coisa desse tipo, uma superfície de madeira, pode ser. E aí eu começo a demarcar com lápis e faço um desenho prévio mais ou menos do que eu quero e eu uso tinta acrílica e eu vou fazendo. Geralmente eu não demora muito, porque assim, eu também não tenho muito conhecimento técnico, eu só vou desenhando até o ponto que eu acho que tá bom e que passou a mensagem que eu queria passar. Dominique, os seus textos, na hora que você vai falar eles, geralmente você decora, né, você tem eles em mente ou você acaba lendo? Eu queria ter essa boa memória, porque eu acho que a interpretação fica muito melhor quando se memoriza, mas eu não tenho nenhum texto meu memorizado, não consegui. Não tenho boa memória, infelizmente. Quando, quando foi a primeira vez que você se apresentou num sarau e qual foi a sensação de você chegar no microfone antes de você falar a primeira palavra? Bem, apesar de eu não ser uma pessoa muito tímida, diante de uma plateia é um negócio meio assustador, né? E como eu vou com um papelzinho assim na mão, porque eu não consigo memorizar, então o papelzinho fica assim, né? Sambando na mão. Assim, eu continuo ficando ansiosa antes de subir num palco e falar no microfone, mas essa sensação não muda, não adianta, mas é muito bom você aquele objetivo inicial de quando eu botei a ideia no papel para falar, para comunicar, chega um objetivo concluído quando você fala no microfone. Então, é muito gratificante quando você termina e as pessoas entendem, e depois, no sarau acontece isso, as pessoas começam a conversar com você para entender os pormenores, ler de novo, ver onde que pode ler, discutir sobre o que foi falado. Então, essa é a sensação, tem todo esse processo, é muito além de subir no palco.
as pessoas que estão te assistindo, né, elas sabem como, de repente, procurar o seu trabalho, né, elas já viram na tela como procurar seu trabalho através dos pontos turísticos de São Gonçalo. Mas, de repente, as pessoas que estão te assistindo ficaram curiosos em saber com relação aos poemas da Dominique. Né? Existe algum lugar onde as pessoas possam ler os seus textos? Pois é, também não criei isso. Eu não sabia como se eu deveria criar um lugar para divulgar ou se eu deveria fazer isso em forma de livro. Eu tenho, apesar do mapa, do site, eu tenho pouca força executiva. Então, eu tenho muitas ideias, mas pouca dessas ideias chega no papel, chega na execução. Mas, em breve, assim, eu pretendo e eu preciso me informar sobre como que eu vou fazer esse livro ou como que eu vou divulgar isso. Mas o meu Instagram, eu acho que é o caminho. Existe aquela pessoa que quando você termina o texto, você fala assim, cara, eu preciso mostrar para alguém. Eu vou enviar para fulano ou para fulana para ver se tá legal. Ou não, você não mostra absolutamente para ninguém, é um texto seu que fica guardado para você. Assim, eu tenho meu marido, ele é uma pessoa, ele sim, é uma pessoa de exatas, é uma pessoa da racionalidade e tal, e ele lê muito mais que eu, inclusive. E às vezes, quando eu quero ter certeza de alguma coisa e ver o que ele acha, ele é a racionalidade, né? E aí eu trago para ele. O próprio sarau, mesmo um local que eu mostro a minha arte para os outros, né? Eu divulgo e eu vejo quais são os conselhos, que são muitas pessoas muito especiais, mas eu acho que é isso, ou o sarau, ou meu próprio marido, mas não sou muito divulgadora da minha própria arte. Uma pergunta, ela é fácil de formulação, mas ela é difícil de resposta. Eita. Se a Dominique tivesse que escolher entre a Dominique letrista, a Dominique da área musical, a Dominique artista plástica e a Dominique poeta, qual Dominique ficaria, caso você tivesse que escolher uma das três? A poeta. Por quê? Com certeza. É a base para eu construir as músicas, é a base para eu imaginar o quadro. É assim, nada me alivia mais nessa fome de dizer, de falar, do que produzir a poesia. Eu acho que no final das contas é só ver a própria capacidade de produzir minha. Eu devo ter o quê? Uns 20 quadros. Tive uma pequena. Teve a parte da música, né? Que eu tive uma banda, sei lá, de um ano, com 20 letras talvez. Mas a parte de poesia, eu tenho uns 60 textos, uns 70. Eu tenho muita mais facilidade para produzir poesia mesmo do que as outras atividades. Você já tem um livro escrito. Sim. 70 você já tem um livro escrito. Então já pode colocar no papel. Já pode mostrar aos outros no formato de livro físico. Essas plataformas, né, de tipo Wattpad, essas coisas, isso aí alguma vez e já te atraiu, né, de publicação? São plataformas voltadas para a publicação de escritores, publicação de textos e troca de ideias entre escritores? Assim, eu já pensei sobre, mas eu não sabia se eu queria fazer isso de uma maneira física, né? Eu sou muito confusa sobre isso, mas é um bom caminho. Eu tenho um amigo meu que também faz oficina, eu também participei da oficina dele,
que ele me perguntava, tipo, mas por quê? Mas por que você esconde tudo isso? Eu já vi você falando, ele é de Sarau também, de Sarau do Corujão. Aí eu não consigo entender porque é porque eu realmente eu tenho muitas ideias, mas eu não sei nem por onde começar. E eu preciso de uma orientação sobre. Mas tenho vontade de divulgar. Os primeiros textos do Nardut, mesmo do Romulo Nardut, foi através de um site desse que ele botava as ideias ali. Aí eu acho que se meu texto tem alguma coisa a contribuir, ele não deveria estar só disponível de uma forma impressa que talvez provavelmente vai ser vendido. Deveria também estar disponibilizado de uma maneira gratuita e livre para qualquer um acessar. Mas é aquilo, orientação e tirar do papel. Sim, com certeza. Com certeza. São coisas que com o tempo elas vão se adequando e vão. Sim, até porque a minha própria profissão mesmo, que me toma muitas vezes mais do que os dias úteis da semana, acaba sendo minha prioridade e não sei, às vezes eu acabo perdendo o foco de outras coisas que também poderiam não, são muito importantes. A poesia é muito parte de mim, então a gente acaba deixando para depois justamente. Pode falar. Uma pergunta que me veio aqui agora, né? Uhum. E se um dia a Dominique poeta, Dominique poetisa, ela pudesse tomar o local da Dominique contadora, né? Isso aí seria uma coisa do seu agrado ou não? São coisas independentes que vão sempre coexistir. Acho que são coisas independentes que vão sempre coexistir. O meu marido, ele é programador, mas ele também participa, ele é bolsista de uma escola, de uma companhia de dança de salão. E aí eu até falo, nossa, você é muito bom em dança de salão, por que você não... essa pausa que você deu aí na sua carreira de programador, você não vira professor de dança, alguma coisa assim. Aí ele até brincou assim, não, eu gostava de programação até o momento que eu comecei a ganhar por isso e ser obrigada a fazer isso. Deixa a dança de salão como lazer mesmo, porque no dia que eu começar a ganhar dinheiro com isso, talvez eu não goste tanto assim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que sempre vão coexistir. Eu sempre preciso dessa parte muito ligada ao emocional, que é a poesia, são os quadros e tal, dessa parte mais racional e executiva, que é braçal mesmo, assim, de não pensa, só faz, que é a contabilidade. Eu preciso das duas coisas. Então, Dominique, a gente já está entrando na reta final. Vamos voltar para falar do seu trabalho do mapa. Né? Eu vou projetar de novo aqui na tela o mapa que você está fazendo, né? Nunca a gente pode falar que fez, porque é uma coisa em construção eterna, né? É um trabalho Sim. de construção, acaba sendo um trabalho em construção eterno, né? Sim, a gente espera a gente espera no futuro ver, né, todo o mapa de São Gonçalo, né, pintadinho com algum ponto, né? Quando você construiu o mapa, né, o que você pôde perceber com relação a essa divisão? Por exemplo, a gente vê uma concentração muito grande, né, dos pontos em um determinado local. Qual o motivo dessa concentração? Né? Porque não deu ainda para catalogar os outros lugares que não tem, ou porque de fato não existem? Assim, eu acredito que existam. Tem muita coisa ainda para descobrir. Por exemplo, eu já sei, eu já estou ciente que batalha de rima não é só ali, onde eu botei, tem mais espalhado para São Gonçalo, mas eu preciso saber a localização, se ainda existe, né, todos os dados. A outra explicação, eu acho que talvez seja a principal, é que o centro urbano fica mais para essa localização, tem essa aglomeração toda de coisas para fazer, mas, por exemplo, a parte
do Cabo Sul, Santa Isabel, é, é uma parte mais rural. Tem pouco centro urbano. Tem, mas é muito pouco, né? Então eu acho que por isso, inclusive, que a parte dos pontos turísticos ou é a estação de trem, é a fazenda de Itantiriba, tem o Alto do Gaia, são belezas mais naturais, porque ali é predominância da natureza mesmo. Né, esportes radicais, BMX. Então, eu acho que é principalmente por isso, porque essa outra metade de São Gonçalo é uma coisa mais rural, mais natureza, e o centro urbano invariavelmente vai ter mais coisas, mais museu, mais biblioteca, mais construções. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a biblioteca municipal se encontra no mapa. Você pensa em mapear também as bibliotecas comunitárias? Tem algumas bibliotecas, se eu não me engano, acho que tem 5 aí. Inclusive, uma que eu tenho no Ibeu, ali perto da Praça do Zé Garoto. Uhum. Tem o Ibeu, e lá tem uma galeria de quadros e uma biblioteca maravilhosa. Quando eu estudava no Nilo Peçanha, ali na Zé Garoto, é ali que eu ia buscar. Aquilo ali está aberto a todo mundo pode, inclusive, agendar uma sala e fazer um grupo de estudos. Aquilo me ajudou muito na época de estudante. E, assim, não é uma biblioteca particular, mas está aberta ao público. Então, assim, o que eu soube de sala de leitura, biblioteca que estava aberta ao público, eu coloquei aí. E, claro, a Então, gente está em vou te dar constante uma construção. dica. Vou te dar uma dica. Né? Tem um poeta da cidade, né? Ele já está com acho que 70 e poucos anos, quase 80. Ele está nessa batalha aí pela cultura há mais de 50 anos. Né? Ele é de Monjolos, chamado Nerês Ribeiro. Nerês Ribeiro. O Nerês, ele tem uma biblioteca comunitária em Monjolos com acervo de mais de 6 mil livros. Quer dizer, ele tem até mais. E na última vez que eu estive com ele, conversando com ele, ele falou para mim que ele estava com cerca de 3 mil livros repetidos para doar, que ele não estava encontrando local que aceitasse doação, que daria para construir até uma outra biblioteca. Então, essa biblioteca comunitária, o que ele fez? Ele foi nos fundos da casa dele, ele construiu a biblioteca, né, com o dinheiro dele, ele fez a sala, ele botou todo o mobiliário, né, volta e meia ele tem problemas com o tratamento dos livros, né, para não ter cupim. Então, volta e meia a gente vê o que a gente consegue fazer, né, por ele. O último tratamento, a gente conseguiu aí uma galera que se mobilizou para ir lá. Né? Ele luta até hoje com a prefeitura para colocar uma pessoa lá, porque ele tem que trabalhar, né? Ele tem um bar, ele não tem como deixar aquilo aberto, né, como ele gostaria que ficasse. Né? Então ele luta com a prefeitura até hoje para ter uma pessoa, um agente, né, de cultura ali para atender o pessoal, né, para que ele não precise pagar. Então a última vez que eu tive lá, ele tem livros. Ele tem livros. Eu falei assim, Nerês, você tem noção de quanto essas coleções aqui fora custam? Né? Então, assim, ele tem um acervo muito, mas muito, muito bom. E que, de repente, seria uma vibe legal de conversa com ele. Até porque é um Muito local bom. afastado do centro, né? E é um trabalho ali na região de Monjolos, todo mundo conhece ele tem uma certa influência dentro das escolas locais, né? A gente até fazia um trabalho dentro do Colégio Estadual, Escola Estadual Alecrim, né? Que tem ali perto da casa dele. Sim. E tem essa parceria. Ele desenvolvia festivais de poesia lá em Monjolos, ele fazia concursos. Ele era ele é um cara hiper conhecido dentro do meio cultural da cidade, né?
Dos saraus, todo mundo conhece, assim, todos os ativistas culturais conhecem ele dentro dos saraus, né? Ele é uma pessoa hiper frequentadora disso, né? Muito E obrigada pela dica. fica a dica aí do Nerês, que eu acho que seria uma descoberta interessante. Acho que o Nerês está faltando ser descoberto, né? Muito Quer dizer, bom. ele já foi descoberto, né, há muito tempo, mas eu acho que o Nerês falta em cima dele um apoio. E, de repente, o Nerês aqui nesse pontinho do mapa acho que ficaria interessante Com pelo certeza. trabalho que ele tem. Eu acho que você gostaria de depois, né, eu posso ver com ele me autorizando direitinho, eu passo o contato para você, aí se você quiser você pode falar com ele, ligar para ele, te passo as Muito redes obrigada sociais por essa dele, ponte. você vê aí o trabalho do Nerês. Eric conhece, Zé Salvador conhece, toda essa galera que você citou aí conhece ele e vão confirmar aquilo que eu tô te falando, né? E tem outras, né? Em São Gonçalo acaba tendo outras, né? Até o coletivo Ponte Cultural também acho que tem, né? Tem um trabalho, Sim, que aí sim. fica na divisa Itaboraí, que eu conheço o Alberto, conheço o Marcos, né? Faz um Mesmo trabalho criador fantástico. do Cine Tamoio. Isso. Eles têm um trabalho fantástico na divisa São Gonçalo e Itaboraí, né? Lá no Apolo, né? Eles também têm esse trabalho de incentivo, né? Eles têm a biblioteca deles lá, eles têm questão de curso e tudo mais. Então, outros também que são interessantíssimos a entrar, né? A fazer. E vamos lá, Dominique. Chegando na reta final, vou botar de novo o site, mas nada melhor do que a própria criadora, né? Chamar a galera para visitar, né? Então, pode chamar aí. Bem, gente, então, isso é um trabalho que eu fiz com muito carinho, muito amor por São Gonçalo. E nesse site, você consegue ter acesso aos pontos de interesse de São Gonçalo. Se você clicar diretamente no mapa, lá no alto no menu do site, tem um link diretamente para o mapa, que aí dá para filtrar pelo que você está buscando. Sobe aí um pouquinho, Renata. E ali, clica nesse mapa de pontos turísticos de São Gonçalo e já vai para a página do Mapas no Google, que fica até mais dinâmico. Beleza. E ali Enquanto você você está consegue falando, eu ver coloco. o que é perto de você, se você quiser ir para um cinema, para um teatro, aonde que tem. Se você for um produtor cultural, ali você também sabe onde que você pode divulgar seu trabalho, sua peça de teatro, os eventos. Ali você consegue descobrir onde que tem centro comercial. Por exemplo, dá para pesquisar onde que tem as bibliotecas. Se você, Renato, de selecionar tudo e selecionar só as bibliotecas, a gente vê onde que tem. Então, é só desmarcando tudo. Atividades culturais. Aí ele vai apagando do mapa. Pode tá. E aí você consegue ver com mais clareza Então, onde que tem cada... Tem como, né? Tem. Isso fica livre para todo mundo. Ó. E o meu objetivo é esse. Isso, vai de acordo com o a interesse da temática. pessoa, né? Exatamente. Aqui são as bibliotecas que eu identifiquei tudo, infelizmente, só no eixo mais urbano, de centro urbano. Mas... E dentro do site também tem as postagens dando mais informações sobre o que se refere àquele ponto turístico. Dentro alguns, eu já tenho 8 postagens sobre os pontos, e dentro desse mapa você consegue encontrar o link para essas postagens, algumas fotos, e também o contrário, no site você tem acesso ao mapa. Está tudo interligado, para facilitar a visualização de tanta coisa boa que tem em São Gonçalo. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma observação, né? Eu coloquei aqui cinemas, museus e teatros, né? A gente encontra, eu acho que quem está nos ouvindo aí vai ter várias pessoas no chat online agora falando assim, eu não
eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar, tá? Não visitei, mas já tinha ouvido falar já. O Clube de Astronomia Leonardo da Vinci, às vezes quem tá nos vendo aí vai falar assim, cara, eu não sabia que em São Gonçalo tem um clube de astronomia, né? Sim, foi uma grande Aí surpresa, uma grata surpresa. é interessante a gente olhar o mapa, porque a gente vai encontrar muita coisa que a gente, de repente, nem sabia que existia na nossa cidade. Por exemplo, ruínas e monumentos, que também muitas pessoas, de repente, vão falar assim, ah, mas sério, São Gonçalo tem? Né? Tem, ó, tá aqui. Né? Você tem todos os pontos onde você pode ver tudo direitinho, né? Marcadinho Sim. direitinho. Né? Porque as pessoas estão muito acostumadas aqui, ó, shopping, todo mundo sabe onde tem, né? Quais são, É, né? Mas a parte cultural das coisas, de repente, nem tanto. Então, templos históricos, né? As capelas e as igrejas, né? As tendas. é, E, Dominique, belíssimo trabalho, né? Pela cultura de São Gonçalo, pelos locais turísticos de São Gonçalo, né? Assim que eu vi, né, sua reportagem no jornal daqui, a primeira coisa que eu falei com o Eric foi: Eric, de repente gostaria de conversar com ela, se ela topar, gostaria de conversar com ela para fazer uma entrevista audiovisual com ela. Aí Eric, não, tranquilo, eu falo com ela. Né? Por quê? Eu acho que um trabalho como o seu ele tem que ser amplamente divulgado, ele tem que ser amplamente incentivado. Afinal de contas, nosso município é um município que é escasso de iniciativas como a sua, né? Embora mesmo você não morando mais por aqui, mas você é daqui, né? É um município escasso de iniciativas como essa e que uma vez que tenha, cabe a todos, não só a galera da área de cultura, não só a galera que está aí nas secretarias, na prefeitura, entre outros, mas cabe toda a população o incentivo e a divulgação. Para quê? Para que o trabalho continue, para que ele seja cada vez mais elaborado, até porque é o acesso que incentiva, né? O acesso que incentiva quem está fazendo continuar. Né? Às vezes não é nem a questão do dinheiro, não é nada disso, é um ideal e é o acesso. E ponto. Então, você que está nos assistindo aí, acesse. Né? Acesse, você tem o site aqui de novo, ó, culturaarteasg.wixsite.com/início. Né? Então, você coloca aí no seu navegador, vai dar uma olhada. Né? Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, né, abaixo aí, você já tem o link, você pode clicar direto no link e já ser direcionado, né? Então você aí que gostou, que achou bacana, clica aí, dá uma olhada no site por completo, veja tudo, veja as descrições, veja tudo, você vai ver que é um site hiper bacana, hiper interessante para quem gosta de São Gonçalo e para quem tem a curiosidade de conhecer um pouco mais da cidade que de repente não conhece, né? Às vezes a gente mora numa cidade durante 20, 30, 40, 50 anos, mas fica dentro daquele eixozinho, né, onde a gente mora e não acaba não conhecendo a cidade, ainda mais uma cidade como a nossa, que é uma cidade grande, né? Territorialmente, uma cidade muito grande, né? Deveria ser economicamente também, né? Mas territorialmente é uma cidade, se comparar com as outras, né, é uma cidade bem grandinha para conseguir mapear tudo isso aí, conseguir conhecer, tem muita coisa para se conhecer aqui. E, Dominique, como que as pessoas podem fazer para falar contigo, falar com a Dominique, além do site? Tem algum outro meio? Bem, o caminho acho que é o Instagram, acho que é o melhor caminho, o arroba Tias Fofinhas, né? E acho que é por lá um caminho aberto, eu respondo quem quiser conversar comigo. Então, Dominique, te agradeço pela disponibilidade, tá? Agradeço aí pelo bate-papo, né? Te desejo sucesso e pode deixar que sempre que eu souber de alguém que tem algum local, de alguma história interessante, pode deixar que eu passo para você que você possa ir lá ver, averiguar e, de repente,
entrar no mapa, tá? Muito Depois obrigada. eu te passo os contatos do Nerês. Obrigado, e agora a palavra é sua, você pode falar o que você quiser com o pessoal aí. Bem, eu agradeço o espaço, agradeço a divulgação, mais do que tudo, eu queria divulgar mesmo o São Gonçalo. Esse site é um presente, é uma declaração de amor que eu tenho pela cidade. E aproveitem bastante. Quem tiver informação pode mandar para mim. Quem fizer trabalho de turismo ou cultural em São Gonçalo pode me avisar que eu já vou botar no mapa, porque quanto mais opção para a população, melhor. Quanto mais as pessoas souberem de pontos próximos, assim, às vezes um quarteirão da casa, melhor, mais São Gonçalo vai crescer, São Gonçalo tem a ganhar e a cultura vai se espalhar no nosso município. É isso. Eu acho que eu vou aproveitar o espaço e até ler um poema para divulgar um pouco também isso, né? Então vamos lá, fica à vontade. Vamos encerrar com a poesia do Dominique. Tá. Esse poema eu escrevi no dia que eu perdi um tio-avô. Era uma pessoa muito querida, talvez das melhores pessoas da minha família. E também eu acabei indo para Lapa nesse mesmo dia, binário. Mais cedo chorava, mais tarde sorria. Malogro nefasto, brilhos da boemia. Vi a dor da perda e a celebração do prazer. Vi gente saudosa e gente querendo esquecer. A lágrima que corria fora, a cachaça que corria dentro. Memórias de uma vida toda e gente vivendo um momento. Palavra vinda da Bíblia e sabedoria do boteco. Gente achando que a vida tem fim ou que é eterno. Uns vestindo preto por luto ou por querer parecer sexy. Aquele que por ressaca moral ou alcoólica padece. Há quem force o choro, há quem finja sorrir. Gramado e sol por lá, concreto e noite aqui. Contemplação da morte e celebração da vida. O choro triste da viúva e a gargalhada da menina. Ouvi Rude Cruz do Inário e Cara Valente da Maria. Vi gente se despedindo e se conhecendo no mesmo dia. Flores reais mortas, pessoas falsas vivas, tentando ser empáticas ou fingindo serem frias. Cheiro de pólen das coroas e de cerveja dos bares. Vi a chama das velas e dos isqueiros brilharem. Presenciei a morte e a própria concepção. 94 anos findos, RG de maioridade na mão. Contemplei prantos santos e perdidos na noitada. Em um mesmo dia, fui a um velório e a Lapa. Uma salva de palmas. Você que está no chat online, uma salva de palmas para Dominique. Dominique, novamente, parabéns, né? Não só pelo trabalho, mas pelo trabalho cultural com a poesia, com a música, com as artes plásticas. Né? Parabéns por todo esse desenvolvimento aí. E quero convidar vocês aí do Literal Web, do canal Literal Web, a conhecer, né, o site, a conhecer mais do Dominique lá pelo Instagram do Dominique. E fiquem atentos aí que ao longo do mês de fevereiro vem muita coisa nova aí no canal. Né? Essa semana estreia o Histórias que a Literatura me trouxe, né? Onde eu vou contar algumas historiezinhas aí dos projetos culturais que vêm sendo desenvolvidos desde 2009, principalmente dentro das escolas e tudo mais, né? Do saudoso Diário da Poesia, e vem resenhas de livros, entre outras coisas que estão para surgir por aí. Todos os sábados, às 10 da manhã, tem o JR em Foco, né? Onde eu apresento junto com o meu amigo J. Sobrinho, né? O jornalista ícone da cidade, né? Um programa onde a gente entrevista sempre três pessoas, né, de diferentes áreas. A gente vai bater um bate-papo coletivo, né? Um bate-papo coletivo sempre às 10 horas da manhã. É um caminho que vocês do canal têm de bater um papo com a gente ao vivo, uma vez que todas essas entrevistas do Literal Web são feitas gravadas. O chat online ficou à disposição aí de vocês para que vocês pudessem interagir, né, durante a entrevista. Né? Não esqueça de nos incentivar, e esse incentivo de vocês é inscrevendo-se no canal, quem não se inscreveu, e acompanhando aí as entrevistas, tudo que está sendo fornecido para vocês gratuitamente. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da revista Entre Poetas e Poesias, é só entrar lá
né? Está aqui embaixo o endereço, entreparticipoesias.com.br, e também tem o Suplemento Araçá, que são marcas parceiras do Literalweb, né? suplementaraçá.com.br. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima. Lembrando que o Literalweb Entrevista, nessa primeira versão, nessa primeira temporada, serão 30 entrevistas. Já estamos na entrevista de número 21, a temporada está terminando. E depois, outros projetos serão tocados até o meio do ano, que aí voltam as entrevistas individuais. Tá ok? Então, um forte abraço a todos. Até a próxima. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Dominique. Fui, valeu, obrigada. galera. Tchau, tchau. Fui.